Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, com muita alegria nessa semana, porque hoje falaremos de um assunto que é muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Estaremos falando a respeito de simpatias e antipatias terrenas, então fique conosco. Hoje nós estamos com essa qualidade de áudio, de vídeo, cenário novo, tudo isso para vocês. E a nossa querida equipe, Fernanda Lima, Rogério Palma, Regina Prata e a nossa querida Thelma Ribas. Então agora o avião está decolando, fique conosco. Um grande abraço, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Suíz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui participando do programa. Não sei se está a imagem aparecendo, porque para mim ela está apagada, mas eu acredito que o áudio está funcionando, porque estava tudo ok. Nosso carinho a todos vocês que estão conosco, mesmo que estejam apenas me ouvindo, mas a Solange vai continuar explicando para você o nosso programa de hoje. Muito bem, hoje nós estamos, como vocês sabem, a gente sempre tem a nossa pergunta desafio, e você poderá participar conosco através do YouTube da TV Mundo Maior, do Facebook da TV Mundo Maior e também no WhatsApp da TV Mundo Maior. 0 operadora 11 996 433827. Então, eu vou passar a pergunta para vocês, vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente o nosso slide da pergunta desafio de hoje, e assim vocês podem já ir respondendo e comentando conosco. Então, a nossa pergunta desafio de hoje: uma boa pessoa pode ter ódio porque lhe é antipática? Olha que pergunta. Não é interessante? Você já parou para pensar sobre isso? Uma boa pessoa. Você é uma boa pessoa. A gente tem algumas pessoas que a gente tem uma certa antipatia. Será que essa boa pessoa, ela pode ter ódio por essa pessoa que é antipática a você? Você já pensou sobre isso? Então vocês vão respondendo para a gente, vão comentando, enviando, mas envia logo, porque assim dá tempo da gente comentar até o final do programa, ok? Combinado? Então estamos. E aí... E com isso, nós esperamos que você possa participar respondendo a pergunta desafio que foi feita aqui para Solange. Você vai ver na tela se uma pessoa boa, uma pessoa que tem um espírito bom, ela pode ter ódio por uma outra pessoa que seja antipática, que lhe seja antipática. Nós vamos ver a resposta disso no programa de hoje. Até lá você pode participar, você pode responder, você pode encaminhar para as nossas queridas trabalhadoras da TV Mundo Maior que estão habilitadas para nos enviar a sua participação, e até o final a gente vai se encontrando no tema, ok? Então, agora nós vamos pedir para a nossa querida Fernandinha colocar para nós o primeiro slide, que é aquele slide que dá uma geral no tema, aquilo que vai ser conversado nessa parte do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Vamos aguardar que o programa possa ser colocado aí na tela, o nosso primeiro slide. Aí você está vendo o slide que inicia o nosso programa. Você tem aí essa menção, não é? Esse bonito quadro em que você vê simpatias e antipatias, não é? Você vê crianças, famílias se entendendo bem e vê também os caras brigando, pessoa com raiva, não é, Solange? É muito graciosa, essas minhas imagens são muito graciosas. Olha essa do cantinho aqui, parece que ela tá assim louca, o chefe tá louco da vida, e ela tá assim segurando a cabeleirinha dela, assim, arrepiando. É isso mesmo. Agora a gente vai para o primeiro slide, que é a primeira pergunta de hoje. Vamos lá? Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Olha que interessante. Dois que já se conheceram, que estão afinizados, eles por acaso, numa outra existência, podem renascer, se reencontrar e se reconhecerem. Ah, você não é a Benedita, não, você não é o Joaquim. Meu Deus, nossa, quanto tempo, que bom que a gente se encontrou. Será que isto pode acontecer? E essa é uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas também se fazem, não é?
quando tem afinidades, quando tem posturas que são mais próximas com pessoas, essas perguntas são naturais. E então, agora, nós vamos acompanhar o que os espíritos respondem. Vamos lá? No próximo slide, você vai ver qual é a resposta que os espíritos nos apresentam. Reconhecer-se, não. Mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Veja só, o reconhecer a si, um ao outro, isso não acontece, porque naturalmente nós estamos tratando desta questão de esquecimento no processo reencarnatório. É normal que nós precisemos passar pelo esquecimento para evitar determinadas questões, determinados problemas. É normal isto. E essa resposta nos indica exatamente que esse reconhecer lúcido, claro, com o nome, com a história toda, é muito complicado. Pode acontecer em alguma circunstância na história humana que isso já tenha se dado, mas é exceção. Agora, ser atraído um para o outro, isso é muito comum. E vocês mesmos, que já estão vivenciando a vida física, eventualmente já passaram por uma situação semelhante em que há o quê? Há uma atração, uma facilidade de entendimento, como se vocês já fossem velhos conhecidos, velhos amigos. E isso favorece o entendimento novo, não é? Que vai recomeçar nessa existência. Essas ligações íntimas, que se fundam sobre essa afeição sincera, elas são causadas por essas lembranças do passado, por esse pretérito, não é? Isso é assim que funciona. E é isso que causa essa atração. E eles vão se procurar. Ao longo da vida, estarão se buscando. Então é aquela história, né? A pessoa que está... Às vezes o dito popular costuma usar essa expressão, né? Eu estou procurando a metade da minha laranja, a tampa da minha panela. Como se estivesse faltando alguém com o qual você estaria se comprometido a reencontrar-se. E isso é muito interessante. Agora, logo a seguir, eu vou pedir para a Fernanda colocar para nós o slide o número 3, que é o número 4, aliás, é o slide número 4, o slide que vai dar continuidade a essa discussão. Kardec vai fazer uma pergunta aos espíritos que a Solange vai ler para nós. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Quer dizer o quê, Solange? Então, não seria mais fácil? Bom, imagina, você está reencarnado, você encontra uma pessoa que você é simpático a ela, não seria gostoso você reconhecer na multidão essa pessoa, você saber que essa é aquela pessoa que eu já tenho uma afinidade, que eu gosto tanto? Kardec está perguntando, mas se é bom voltar e se encontrar, não seria muito mais simples que as pessoas se identificassem? Seria fácil. É você aquela, sim, sou eu aquele, estamos juntos novamente. Não seria mais agradável que fosse deste modo? É a pergunta do slide que a Solange está passando e que nós vamos ver no slide número 5, o que é que está indicando para nós a resposta que os espíritos estão dando. A Fernandinha pode pôr já o slide número 5, Fernandinha, por favor. Põe aí a resposta dos espíritos para a gente poder acompanhar o significado dessa noção do porquê é importante que isso não seja assim tão claro. Vamos ver. Nem sempre a lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que vocês acreditam. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Então nós vemos o quê? Essa lembrança do passado poderia causar mais inconvenientes do que se imagina. Vamos pensar que nós, ao lembrarmos do ontem,
pudéssemos resgatar também não só as coisas boas, mas as coisas erradas, as coisas ruins que essas pessoas possam ter feito também. A gente tem afinidades, nós temos facilidades com determinados entendimentos, mas nós temos também conhecimento daquilo que significa os defeitos de caráter, não é? Você pode ter um afeto por alguém, mesmo como, por exemplo, o seu filho, mas você sabe quais são os defeitos dele, você sabe que erros ele já cometeu. Então, vamos supor que você ame uma pessoa e que você se lembrasse que essa mesma pessoa com quem você já esteve unido era uma pessoa safada, era um bandido, era um sem vergonha, era um mulherengo. Agora vocês se encontram de novo. E aí o que acontece? Será que você não é o mesmo mulherengo de antes, não é? Ou então ele pergunta para ela, você é a mesma bruaca, você é a mesma bruxa de aquela época, porque você era ruim para os outros. Ou seja, se nós estamos voltando com a finalidade de nos entendermos, é muito negativo que nós já tenhamos com todas as lembranças ruins atreladas a esse momento de aproximação novo. Por isso que os espíritos dizem que haverá mais inconvenientes em se lembrar daquilo que já foi, do que se você não souber de nada. Porque a partir daí, as pessoas vão poder se reconstruir, vão poder se reafinizar, e naturalmente, o que é defeito continuará mais ou menos eclodindo na convivência. Porém, não vai receber aquele remarcamento, aquela incisiva observação. Você não mudou nada, você é a mesma pessoa, você é bruto, você é grosseiro. Sabe aquelas coisas que as pessoas costumam se dizer? Quando você convive e percebe na convivência é uma coisa. Agora, imagina se você já lembrasse que a pessoa já era assim na outra vida. Que confusão não seria logo de cara, não é mesmo? Então, vamos dizer assim, a gente vai começar a namorar de novo, mas se você for tão folgado como da outra vida, eu não quero mais saber de você em uma semana. Quer dizer, não vai ter muito tempo de se organizar uma convivência adequada, não é mesmo? Então, essa temática está muito interessante na questão dos espíritos. E nós vamos dar continuidade. Solange, não sei se nós já temos participações dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, daqueles que estão nos assistindo, mas a gente vai pedir para nossas produtoras e as que estão cuidando disso, que nos enviem. Estamos trabalhando hoje com essa novidade de estarmos à distância, não é? Atendendo as recomendações aí das autoridades, mas às vezes está havendo alguma oscilação e isso é normal no primeiro momento que estamos fazendo, mas estamos tentando fazer da melhor forma, tá bom? Inclusive os microfones, eu não sei se ainda, porque a gente está tendo um probleminha com o som. Enquanto isso, vou passar para vocês novamente a pergunta desafio, assim vocês poderão, a Fernandinha coloca para a gente o nosso slide da pergunta desafio, para vocês poderem participar. E é o slide número, se não me engano, o final, 17. Nesse slide você vê a nossa pergunta desafio. Uma boa pessoa pode ter ódio por quem lhe é antipática? Uma boa pessoa pode ter ódio por quem lhe é antipática? O que você acha? Escreve para a gente, envia os comentários, tá bem? Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827, ou então através da área de chat, do YouTube, do Facebook. Mas vão escrevendo rápido para a gente poder falar sobre isso no final do programa, ok? Então, vamos em frente, André. Parece que estamos com um áudio ok. Isso. Agora, vamos pedir para a Fernandinha colocar o nosso outro slide na pergunta seguinte. É o slide número 6. Vamos lá, Fefe? Vamos esperar que ela possa já preparar o slide e lançar no nosso sinal para o satélite. A simpatia é a pergunta. Tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior? É o slide número 6. Vou repetir a pergunta para vocês.
A simpatia tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior? Bem, o que Kardec quer saber nessa pergunta é justamente se uma pessoa que tem simpatia ao encontrar-se com uma outra, não é? Nessa primeira aproximação, o que ela estará identificando é o fato de já terem se conhecido em outras vidas. Todas as simpatias que nós temos são decorrência de uma vivência no passado? Um conhecimento anterior? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E com isto, nós vamos entender como funciona essa questão. Se qualquer simpatia indica que nós estamos nos reencontrando, que estamos vivendo as experiências com aqueles que nós já estivemos juntos. Vamos ver, eu acho que eu não sei se eles conseguiram colocar o slide, mas vamos adiante para ver o slide número 7, que é a resposta dos espíritos. Não. 2 espíritos que se compreendem, se procuram naturalmente, sem que tenham se conhecido como pessoas encarnadas. Ah, que interessante. Olha só, 2 espíritos que se entendem, não necessariamente já viveram juntos. Não. Eles podem estar se procurando porque têm afinidades, têm aproximação de interesses, têm inclinações semelhantes, são espíritos simpáticos àqueles mesmos ambientes ou temas. E isso os atrai. Não quer dizer que eles já viveram juntos, porque pessoas podem gostar da mesmo tipo de música. Você imagina, por exemplo, esses shows que vêm por aí, rock, aquelas coisas barulhentas, aqueles gramados lotados. Todo mundo foi para lá porque gosta da mesma coisa, admira a mesma banda, mas não quer dizer que todas aquelas pessoas já viveram juntas para serem simpáticas por aquele mesmo padrão. Agora, é claro que não se poderia imaginar uma forma de encontrar pessoas mais simpáticas num show gigantesco. Porém, todas as nossas atividades, elas são exercidas na companhia de pessoas que gostam da mesma coisa. E nessa convivência você descobre pontos comuns e descobre pontos divergentes. Então, não se trata isso de um retorno do passado com aquela pessoa especificamente. Para que o retorno possa ser mais caracterizado, é importante que existam vários outros pontos de entendimento, o que já demonstra uma convivência, uma construção desse mesmo tipo de ideias em momentos anteriores. Não é somente o gosto, não é somente estar torcendo pelo mesmo time. É preciso que existam valores, que existam ideias e aproximações de ideais semelhantes. Aí sim, pode ser. Mas a maioria, às vezes, é apenas simpatia por um estado de interesse comum naquela vida, ok? E aí, Solange, nós temos bastante gente que já participou aqui do nosso... Nós temos sim, André, algumas participações, vamos ler para a gente. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui a nossa... Deixa eu começar então. Vai lá, vai em frente você. Elaine Stroeder, boa tarde. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não serão compreendidos e que não partilham os mesmos sentimentos. E isso é o que ela pede. Ela está copiando a resposta do Livro dos Espíritos, que nós vamos dar mais para frente. Viu, Elaine? Muito obrigado pela sua participação. A Jurema Santos, ela diz, boa tarde a todo mundo. A Maria Esther Naveira Maceiras diz, boa tarde, André Solange. E ela responde a pergunta desafio. Depende. Se o espírito for evoluído, não sentirá essa repulsa. A Flávia Teixeira de Araújo fala o seguinte, na verdade, não podemos, mas nos falta a evolução para termos compaixão para com o próximo, pois quando Jesus diz amar o próximo, é
quem está ao nosso lado naquele momento. Luz e paz a todos. Obrigada, Flávia. Um abraço para você, querida. O Newton Taveira, boa tarde, queridos irmãos. Ficam com Deus, muita paz a todos. Muito obrigado, querido Newton. Felipe Prince, boa tarde, pessoal. Excelente tema para o programa de hoje, hein? Obrigada, Felipe. Agradecemos também a Emiliana Urzedo, a Miriam Perg, que também está nos enviando abraços, a Edinair Viana, o Arthur Alves. Ele está solicitando auxílio do mundo espiritual, e isso você pode fazer constantemente, viu, Arthur? Através da prece, através da vibração, você pode solicitar com a fé de que os bons espíritos estarão te amparando em todas as dificuldades. Temos também a participação pelo Facebook da Valquíria Chuto. Boa tarde, boa paz a todos. Ela é de Vila Ema, São Paulo. Pelo Face também temos a Marisa de Moraes da Rocha. Eu acho que sim, pois pode haver lembranças longínquas de vidas passadas, ou percebe pela energia espiritual que alguma coisa houve. A Marisa está comentando a pergunta que Kardec fez agora, não é? Sobre a identificação de um com o outro com relação a essa consciência lúcida. Mas nós já vimos que os espíritos estão informando que essa afinidade é natural, mas o reconhecimento de detalhes, de identidades, isso não seria adequado. A Betina Almeida, boa tarde, Solange e André. A antipatia surge pelas diferenças, mas na medida que vão evoluindo, essas diferenças desaparecem. É isso mesmo, Betina, obrigada pela participação. Essa pergunta e essa resposta são muito interessantes, porque também, veja só, à medida que nós vamos evoluindo, nós não estamos nos igualando, nós não estaremos necessariamente precisando ser rascunho um do outro. O processo da evolução não significa a anulação do que cada um é, nós teremos diferenças. Só que nós estaremos vibrando em princípios semelhantes, estaremos tendo valores que nos ajudem a manter sempre a harmonia, a paz, a compreensão das diversidades, e nós estaremos neutralizando o nosso eu, o nosso ponto de vista, e adotando aquilo que Paulo fala nas Escrituras, não é? Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E quando isso acontece, nós continuamos diferentes, porém, nós teremos vibrações e teremos condutas que espelham essa beleza superior a nós mesmos, como uma forma de nos construirmos de uma maneira mais profunda e mais ampla no amor cósmico. Então, muito obrigado a Betina pela sua participação. Também temos quem? A Cecília Ferreira. Eu acho que uma boa pessoa tem que ter compaixão por todas as pessoas, pois estamos aqui para evoluir com nossos erros e perdoar a todos, não é? Obrigado, Cecília. Um grande abraço. Também temos a participação do Geraldo Miranda. Olha o que o Geraldo está dizendo. Não, uma boa pessoa não pode ter ódio de ninguém. Então ele está dizendo que nenhuma pessoa, por mais antipatias que ela tenha, por outras ela não pode ter ódio de ninguém. E você, o que você acha? Participe conosco no WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Ou então através da área de chat do Facebook, do YouTube, ok? Aguardamos a sua resposta. E aí, André, vamos seguir adiante com a nossa pergunta no slide número 8. Vamos lá, Fernandinha. Vamos lá, Fernandinha. Coloca pra gente. O slide número 8. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Olha que interessante. Kardec está reforçando essa mesma noção. Encontros que acontecem sem uma previsão, que se atribui ao acaso. Furou meu pneu, parou uma pessoa, veio me ajudar e nós se encontramos. Aí você percebe que ela nasceu na mesma cidade que você, ela tem um parente que vive lá perto da sua mãe, do seu pai. Essa
afinidade que depois você percebe que está mais além do que o simples local de nascimento, essa afinidade seria alguma coisa que se atribuiria ao acaso? É o acaso que faz com que isso acontece? Vamos ver o que os espíritos respondem no slide seguinte, Solange? Vamos lá? Há entre os seres pensantes laços que vocês ainda não conhecem. O magnetismo é o guia desta ciência que compreenderão melhor mais tarde. Olha essa resposta que os espíritos deram, então, para essa pergunta de Kardec. Existem laços magnéticos que nós ainda não imaginamos serem possíveis, e nós compreenderemos isso futuramente, quando estivermos do lado de lá, talvez, provavelmente. Nós vamos compreender esses laços que unem as pessoas, porque existe um magnetismo também por trás disso tudo. E é interessante essa resposta, Solange, porque se você assistir um filme que é muito inspirador, porque não se trata de um filme espírita, mas é um filme que conta um fato real, um fato em que uma mulher que nasce nos Estados Unidos, desde criança, ela tem sonhos com determinado outro lugar, ela sonha com uma outra situação, então ela não sabe por quê, mas ela desenha, ela escolhe viajar quando ela já é adulta, já tem seus filhos crescidos, ela quer realmente ver por que ela tem essa ideia fixa sobre aquela região. E ela vai e viaja, e ela encontra na sua viagem, ela encontra um lugar que ela identifica como sendo o lugar que ela estava vivendo, que ela teve 4 filhos, e ela encontra os seus filhos. O filme é Minha Vida na Outra Vida. Assista esse filme e você vai entender essa afinidade, esses laços magnéticos que mantêm as pessoas, às vezes, vinculadas mesmo quando estão a milhares de quilômetros de distância. E esse magnetismo entre os seres pensantes é o mesmo que faz, por exemplo, a mãe sentir o filho que está doente à distância, estar incomodada porque alguma coisa não vai bem. Às vezes ela não sabe nem dizer o que está acontecendo, mas ela não consegue essa noção mais nítida a respeito do porquê. Mas ela sabe. E depois, quando chega uma notícia ruim, ela fala, era isso, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. São laços magnéticos que mantêm os seres próximos uns dos outros, ok? Me lembro, André, de alguns casos, inclusive, que já me contaram de pessoas que moram distantes, mas que têm essa afinidade, e de repente uma delas falece, vem a desencarnar, e a outra sente. Sem saber da notícia ainda, a outra sente, sabe que aquela pessoa desencarnou. É como se ela sentisse realmente esse momento do desenlace. Inclusive, nós estamos lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade, e nesse livro, o capítulo 21º, que vai ao ar no próximo fim de semana, no próximo sábado, fala sobre a mediunidade no leito de morte, falando exatamente do como uma pessoa pode sentir a vibração da outra, ou a presença do outro espírito nesse momento. É muito interessante o caso, dentro disso que a Solange está falando. Mas temos que ir adiante, não é, Solange? Vamos em frente. Isso. Ok, no slide 10 agora nós vamos fazer a nossa pergunta: de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Ai, eu não vou com a cara dessa fulana, não é? Eu não vou com a cara desse cara, é muito chato, não me fez nada, não me prejudicou, mas eu olho para ele, não me desce. Eu sei que você já passou por isso. Todos nós já passamos por isso. Da mesma forma que nós sentimos afinidade gratuita, às vezes também sentimos antipatias, que não são causadas por nada neste processo de existência física. Então, essa realidade é importante que nós meditemos. Os espíritos vão responder o que significa essa antipatia. Será que a gente gostar um de uma coisa e outro de outra produz essa antipatia? Você, quando está pensando, porque nós já vimos que na simpatia pode haver
coincidência de interesses. Você vai para um mesmo tipo de programa, você vai ao mesmo tipo de diversão, você vai ao mesmo tipo de esporte, e você encontra pessoas que gostam daquilo, você se tornam mais amigos. Porém, e se você fica com raiva se você gosta de jogar bola daquele que gosta de basquete, só por causa disso? Você gosta de nadar, o outro gosta de andar de bicicleta. Só porque um gosta de uma coisa e outro de outra, você fica com raiva dele, você fica, esse cara é antipático, ele gosta de basquete. Não, normalmente não é? Ou seja, o que causa simpatia não é também causa de antipatia. A causa da antipatia deve ser diferente. Então nós vamos ver agora como que os espíritos explicam isso a Kardec no slide seguinte, que a Fernandinha vai pôr para nós. O slide 11. Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Aí vem exatamente a questão do magnetismo. Se nos espíritos simpáticos não se apresentam assim necessariamente por já terem vivido antes, agora eles estão gostando de coisas próximas e, portanto, eles têm pontos comuns. A não existência de pontos comuns não causa antipatia. Não tem ponto comum com muita gente, e você não é por causa disso que tem raiva das pessoas, ou não as vê com simpatia. O que causa a antipatia, aqui vem a resposta dos espíritos, é justamente a existência de, no passado, aqueles pontos de atrito, de conflito. São espíritos que já foram adversários e que agora se sentem, se identificam, se reconhecem intuitivamente e, portanto, não se aceitam com facilidade. Pode acontecer que você ache uma pessoa antipática pelo jeito dela ser. Você conviveu um pouquinho, você acha que ela tem nariz empinado, você não gosta do jeito dela vestir. E se você estiver interessado em conhecer a pessoa, você às vezes vai perceber que ela não é nada daquilo. Uhum. Você não está com uma raiva assim, de não querer chegar perto. Mas essa antipatia que você não tolera, que você não aceita, que não é porque ela está vestindo uma coisa que você não gostou, ou que ela tem um jeito que parece metido. Não, você não quer se aproximar. Esse antagonismo é fruto desse choque de fluidos que não são agradáveis e que, portanto, já foram construídos negativamente em outra época. E é isso que é importante percebermos. Quando encontramos uma situação assim, nós estaremos convidados pela lei de amor a enfrentá-la, porque há um problema em nós também, não é só na outra parte. Pode ser que a pessoa também não nos queira ver muito próximos dela. Por isso é importante que nós estejamos atentos a como vencer essas antipatias. Agora nós vamos para a pergunta seguinte, a pergunta do slide 12. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? A antipatia instintiva, o fato de você sentir isto. Algumas pessoas, elas têm uma sensação de irritação com todo mundo que é diferente, com todo mundo que não está chegando agora no pedaço, ela não gosta dessas pessoas. O fato disto, essa postura instintiva e negativa em relação às pessoas, é algo que realmente demonstra que essa pessoa que sente assim tem uma natureza má? É isso? Poderemos interpretar que uma pessoa que tem essa postura de antipatia constante, instintiva, ela sempre apresenta um estado espiritual que não seja muito elevado? Vamos ver o que os espíritos respondem. Vamos lá. 2 espíritos não são necessariamente maus, porque não se simpatizam.
A antipatia pode nascer da diferença da maneira de pensar, mas, à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Olha que legal. Não é o fato de você cultivar determinados antagonismos que faz uma pessoa má. Uma pessoa não é má porque não se simpatize com outros. A antipatia pode nascer daquilo que você não combina, da forma como a pessoa vive e você não concorda, ou você vive e a pessoa não concorda. Então, isto pode produzir antipatia sem que nenhuma nem outra seja má. É interessante essa resposta, porque quando nós entendemos que a afinização se dá pela convivência ou pela admissão de valores semelhantes, você vai notar que, por exemplo, 2 bandidos se afinizam bem. E você não pode imaginar que eles sejam bons espíritos. 2 malfeitores, 2 assassinos, muitas vezes se unem para praticar crimes. Porque um roubando tem uma potência. Agora, 2 fazendo a maldade pode conseguir muito mais. Então, o fato de terem afinidade entre eles não quer dizer que são espíritos evoluídos. Ao contrário, estão afinizados na prática criminosa, não é, Solange? Exatamente. Exatamente. Muito bem colocado, é isso mesmo. Podemos ir adiante na próxima pergunta? Ainda não. Continuando no mesmo slide, você vê que à medida que os espíritos vão melhorando, as simpatias ou antipatias, elas vão desaparecendo. Eu costumo dizer a algumas pessoas que começam a entender um pouquinho da doutrina espírita que se você não mudar de amigos, os amigos vão mudar-se de você. E isso que eu estou falando, você talvez já tenha passado. Antes você se reunia, fazia bagunça, falava palavrão, cultuava um monte de vícios e eram todos amigos. Todos faziam as mesmas bandidagens, no bom sentido, né? As mesmas traquinagens. Aí você, por acaso, encontrou uma forma de pensar, e não é necessariamente espírita, mas sobretudo quando está na doutrina espírita, que você compreende que as suas atitudes de hoje vão repercutir no seu futuro, desta vida e de outra vida, você fala, nossa, então se isso vai ser tão ruim para mim, eu preciso melhorar. Eu não posso ficar fazendo essas maldades, isso aí é ruim para mim. E aí você começa então a mudar. Você para de fumar ou para de beber. Você limpa a sua boca dos palavrões, das coisas feias. E aí na próxima reunião, você vai com seus amigos, eles estão aquela balbúrdia, e você fica meio de lado. E aí os caras falam, escuta, o que aconteceu? Você está doente? O que é? Você não vai mais falar mal de ninguém? Não vai responder os palavrão que a gente fala? Agora você não está mais bebendo? O que é? Você está pensando que você é melhor que nós? Não é assim? Tá virando casaca. É. Então, o que costuma acontecer é o seguinte, eles vão fazer pressão para que você continue tão ruim como eles são. Porque eles não admitem que você possa melhorar. E eles também não querem acompanhar você nessa melhora. Geralmente, eles não vêm te perguntar o que aconteceu, que agora você está mais calmo, que você agora não fala mais coisas feias, que você agora não usa mais o álcool, a bebida. Não, eles não querem sair disto. Eles querem impedir que você saia. Então, eu costumo dizer, quando você melhora, ou você vai mudar de amigos, ou os amigos vão mudar-se de você. Você vai ficar sozinho. Eles vão se reunir escondidos, não chamam mais você. Eles vão fazer questão, inclusive, de mostrar a você que você não faz mais parte da panela. Que você não é mais igual a eles. Que se você quiser ter a companhia deles, tem que se igualar naquilo que eles são. Então, o que acontece? Quando você melhora o seu padrão vibratório, você não se afiniza mais com aqueles que não melhoram. Não é que você passa a ter raiva deles, nem que eles passem a ter raiva de você, mas não estão mais se encontrando. Então a melhor coisa é você deixá-los felizes do jeito que eles são e você procurar no novo padrão aqueles que também estão sintonizados nas mesmas ideias e sentimentos.
nessa nobreza que agora você está procurando. Antes não era importante, mas agora é. E aí? Então isso é muito bom, não é mesmo? Então é isso que essa resposta está dizendo. Vamos lá, Solange, vamos para frente? Vamos lá, vamos para o slide número 14. Kardec faz outra pergunta para os espíritos. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor? E aí vem a resposta da pergunta desafio. Nós estamos chegando mais ou menos no fim do programa, nós temos que dar uma resposta. Mas será que tem mais gente participando, Solange? Pois é. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que temos aqui, olha, a Gisele Regina, ela está falando, acredito que essa repulsa possa vir de desafetos de outras vidas. Então, agora a resposta da pergunta desafio é esta que nós vamos ver aqui no slide número 15. A pergunta foi do slide 15 e a resposta é do slide... Aliás, a pergunta é do 14 e a resposta é do 15 e 16. Vamos pedir para a nossa querida Fernanda Lima colocar para nós o slide número 15, que é a resposta da pergunta. Em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. Na sequência, o slide seguinte. O bom espírito tem repulsa pelo espírito mau, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Aí você entende por quê que um bom espírito, uma boa pessoa, não pode estar odiando a um que seja antipático. O máximo que ele pode fazer é não querer estar junto, é não querer partilhar das mesmas circunstâncias, é não querer fazer as coisas que o outro faz. Lastimar o erro que o outro está cometendo, não odiá-lo. Por isso, quando você melhorar de padrão e os amigos se afastarem de você, você não precisa odiá-los se você não for inferior, não for igual. Você pode, não, deixa eles lá, quando eles precisarem, eles vão me procurar. E aí eu posso explicar para eles essas coisas. E é assim que um bom espírito, uma boa pessoa, vai tratar daqueles que, a princípio, lhes são antipáticos. Deixa quieto, não discuta, não fique tentando converter, não fique tentando convencer. Faça o melhor que você pode, mas tenha amor por todos eles. Vai chegar o momento deles também despertarem. Lembrando, André, que aqui os espíritos ainda falam que aquele espírito que é mau, que é maldoso, ele já sabe que ele não será bem aceito pelas outras pessoas. E por isso, ele mesmo, né, ele já se afasta, ele sabe que a sua conduta vai ser desaprovada. Olha o que os espíritos falam para Kardec, não é? E ele se afasta. E esse ódio que ele tem, esse antagonismo que ele tem com os demais, acaba se transformando em ciúme, mais ódio, em raiva, e inspira a ele o desejo de fazer o mal. Por isso que muitos desses espíritos fazem o mal. Então, nós esperamos com isso que vocês possam ter pensado sobre isso, porque também o nosso tempo está nos fazendo mal. Está acabando! Não é? Nossa, voou, gente. Nós agradecemos a participação de vocês, agradecemos, inclusive, a participação dos demais que estão aqui, a Nadir Cunha Mello, a Dreia Bruno, a Undina Gomes, todas elas mandando as mensagens pra gente. E então, nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Um beijo pra vocês, gente. Tchau. Tchau, queridos. Termina aqui Espiritismo Sem Mistério.